por que você precisa entender e começar a fazer investimentos ainda hoje. Como é que está a tua situação hoje? Primeiro, você tem ativos suficientes para poder pagar suas contas básicas, para começar um novo projeto? Talvez? Ou não? Você tem talvez ativos suficientes para bancar o seu custo de vida entre 6 meses e um ano? Ou ainda, você tem dinheiro suficiente para bancar ali de 3 a 6 meses? Por exemplo, se hoje você para de trabalhar, você consegue bancar de três meses a 6 meses do seu custo de vida? Contando com refeição, contas básicas de diversão? Ou pior ainda, o pior cenário, você não tem nem dinheiro para bancar 3 meses de vida. Ou seja, se você perde seu emprego hoje, amanhã você tem que estar arrumando outro, você tem que arrumar outro emprego, porque no mês seguinte tem que pagar a conta, né? A maioria dos brasileiros, infelizmente, está nessa situação de não ter grana para poder se reinventar ou se dar o luxo de ficar 3 meses, 6 meses procurando um emprego que de fato goste, né? Normalmente, quando tem um problema, fui demitido, caramba, já tenho que procurar outro emprego. Então, resumindo aqui, como que é o retrato do brasileiro hoje em relação a finanças e investimentos? Primeiro, baixíssima educação financeira, pouca gente entende disso. Felizmente, isso é um assunto que está começando a ficar mais na moda, mais evidência, mas ainda assim a maioria das pessoas tem baixíssima educação financeira. Com isso, quase nenhum conhecimento de investimentos, até sabe, existe uma coisa chamada investimento, mas não sabe o que é, não sabe como fazer, como isso pode te ajudar no futuro. E o que mais me preocupa é o forte imediatismo. Quando a gente fala de investimento, a gente fala de guardar um pouco hoje para a gente transformar esse pouquinho em algum patrimônio lá no futuro. Quando a gente fala de imediatismo, é porque as pessoas querem tudo para amanhã. Eu quero investir R$ 1.000 hoje para daqui a 2 meses virar 5.000. Entendeu? Então, a gente precisa alinhar expectativas em relação ao, de fato, como que funciona essa mecânica de investimento, tá? Juntando esses 3 exemplos que eu dei, a gente chega num resultado que também é alarmante. Enquanto poucas pessoas investem na Bolsa de Valores, muitos caem em golpes de pirâmide financeira. Isso envolve promessas de rentabilidade astronômica num período de tempo muito curto, o que na verdade é impossível. Primeiro, é impossível garantir rentabilidade. Pior ainda, é impossível garantir rentabilidade num curto espaço de tempo. Tá? Então, normalmente essas pessoas perdem muito dinheiro e normalmente ainda é o dinheiro da vida. Tem gente que vende carro para botar nesse tipo de esquema, vende casa, enfim, usa as economias de anos e acaba perdendo dinheiro, acaba sendo prejudicado lá na frente. Alguns pontos bem importantes. Você precisa fazer investimentos para construir o seu fundo de emergência, fundo de reserva. Esse fundo de reserva, ele é o primeiro passo para fazer investimentos até mais arrojados, seja na Bolsa de Valores, seja em investimentos de renda fixa mais longo, enfim. A base de uma carteira de investimentos é o colchão, que a gente chama de fundo caixa ou fundo de reserva. Esse dinheiro, como o nome já diz, serve para suprir qualquer tipo de emergência que você venha ter na sua vida que precise de dinheiro rápido. Então, fundo de emergência é obrigatório, todo mundo precisa ter. Uma outra coisa, quando a gente fala de investimento, a gente fala não só de ficar rico um dia, mas sim de proteger o teu patrimônio. Então, para te dar aqui um resumo bem resumido, né, bem breve, o IPCA mede a inflação, a nossa inflação. Obrigatoriamente, ao longo do tempo, os seus investimentos precisam render mais que o IPCA, mais que a inflação. Porque se você vê lá o seu saldo aumentando todo dia um pouquinho, mas essa rentabilidade, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, for menor que a inflação, você virtualmente ganhou dinheiro, mas não foi o suficiente para bater a inflação. Ou seja, nossa missão aqui é bater a inflação sempre. Outro objetivo, acumular patrimônio por longo do tempo, para chegar lá na frente, daqui a 20, 30, 40 anos, ter um montão de grana para poder escolher o que vai fazer da vida, para poder se aposentar, para poder viajar ao mundo e tudo mais. Nesse momento de aposentadoria, a gente já começa a falar o quê? De renda passiva. Então, vou falar um pouquinho de como gerar renda passiva para você poder ter como se fosse um caixa automático dentro de casa, saca? Você não precisa mais trabalhar para gerar renda porque você vai ter grana o suficiente e bem alocada, bem diversificada
e esses investimentos vão te proporcionar dinheiro suficiente para você pagar suas contas, para você fazer suas viagens, para você conquistar outros objetivos. Uma das poucas certezas da vida é que a gente um dia vai precisar parar de trabalhar. A gente vai precisar se aposentar. O que acontece hoje? A gente contribui com o INSS, mas essa é a maior furada. Por quê? Imagina que você está contribuindo todos os meses para o INSS. Então você está botando dinheiro lá todos os meses, está acumulando patrimônio, mas esse patrimônio, na verdade, não está no seu nome. Então não existe nenhum tipo de garantia que lá na frente, daqui a 20, 30 anos, quando você precisar usar essa grana, vai ter para você. Então hoje a gente está até passando por um problema grave de déficit, porque se a gente fosse, todo mundo hoje que tem direito de se aposentar, fosse de fato pedir, não ia ter dinheiro suficiente para as novas gerações, ou seja, para mim, para você. Então, um objetivo aqui muito, muito importante é juntar dinheiro, não só por juntar dinheiro, mas para você não depender de INSS. E lá na frente, quem sabe, juntar dinheiro para deixar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, deixar um legado aí de vida. Eu faço essa provocação normalmente aqui para os meus clientes, né? As pessoas acham assim, cara, eu não tenho dinheiro para investir, eu ainda não sou rico, enfim, mas na verdade todo mundo é mais rico do que imagina. E se você olhar aí, eu escrevi uma fórmula da riqueza, né? Que é basicamente o quanto você tem acumulado hoje, mais o capital humano. O capital humano é a sua capacidade futura de gerar renda. Imagina que você tem 20 anos e pretende se aposentar com 50. A gente está falando de 30 anos aí que você vai passar trabalhando, vai passar 30 anos recebendo uma renda do seu trabalho. Agora pega essa renda, teu salário hoje, e multiplica isso por 30 anos, por 360 meses. Você vai chegar num número gigante pra caramba, aposto que mais de alguns milhões. Só que esse dinheiro é virtual, não está na sua conta ainda. Então a grande sacada é você ao longo do tempo separar uma parte dos seus rendimentos para o investimento, para poder transformar esse dinheiro virtual em realidade lá na frente. A sua capacidade de gerar renda, na verdade, é a sua capacidade de fazer grana, o quanto que você faz por ano. Não é, eu ganho 2 mil por mês, 3 mil por mês. Cara, num ano eu ganho 40 mil, 50 mil, 60 mil. Será que não é possível você separar ali 10%, fazer um planejamento para separar 10, 15, 20% de toda essa renda para você do futuro, né? Para você fazer investimentos e conquistar seus objetivos lá na frente? E o vermelho é o teu patrimônio acumulado. Ele é assim, cara, a gente começa a juntar de pouquinho em pouquinho, fazendo investimentos. Ao longo do tempo, você vai conquistar lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Enfim, é claro, dependendo do teu poder de poupança, do teu horizonte de tempo. E já o teu capital humano, como eu falei, que é uma projeção da tua capacidade de gerar renda, ela começa lá em cima. Conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais cansado, você já não vai ter tanta disposição para mudar de emprego, desbravar novos horizontes, novos desafios. Então a gente fala que o capital humano ele vai caindo com o tempo. Então por isso que é muito importante você começar o quanto antes a fazer investimentos para acumular o máximo de patrimônio ao longo do tempo. De fato, falar o que é investir. Tá, você entendeu por que é importante você entender investimentos, por que é importante você começar o quanto antes. Beleza, mas o que é investir? Eu gosto de falar assim, de forma bem prática. É você guardar uma parte da sua renda hoje. De novo, não é guardar metade da tua renda, não é fazer sacrifício para poder poupar. É equilibrar ali. O quanto que você consegue, talvez, economizar de gastos para poder sobrar um certo valor mensalmente, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, para destinar isso para uma carteira de investimentos e fazer isso com consistência, tá? Não adianta você botar lá 10 mil reais e nunca mais olhar essa grana, nunca mais colocar um dinheiro novo. Então, é preciso consistência nos aportes e isso que vai fazer diferença ao longo do tempo. Investir é o encontro, eu costumo falar o encontro de duas pessoas, tá? Uma pessoa que tem dinheiro guardado, tem poder de poupança, e a outra pessoa é a que precisa de dinheiro porque tem uma empresa e precisa expandir os negócios, precisa abrir uma nova empresa. Então, quando uma pessoa que tem dinheiro sobrando encontra uma pessoa que precisa de dinheiro, acontece o quê? Dá negócio. Então, essa pessoa que tem excesso de grana vai investir nesse projeto dessa pessoa. De forma bem resumida, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente pode financiar, emprestar dinheiro para o governo,
através de compra de títulos públicos. A gente pode emprestar dinheiro para grandes empresas, como Petrobras, como Uzi Minas, Vale do Rio Doce, comprando debêntures, por exemplo. A gente pode emprestar dinheiro para bancos, quando você bota o dinheiro lá no CDB, no LCA, no LCI. E fica tranquilo que eu vou chegar lá, vou explicar o que significa todas essas sopas de letrinha, tá? Mas, de certa forma, você pode emprestar dinheiro para essas empresas que estão aí no nosso dia a dia, no final das contas. Ou então, você pode investir, que é se tornar sócio de empresas comprando ações. De novo, dá aqui o exemplo de Vale, de Petrobras, Banco do Brasil, Banco Itaú, Magazine Luiza e tantas lojas e tantos negócios que fazem parte aí do nosso dia a dia. Então vamos lá. Já te falei o porquê é importante você começar a investir. Já te falei o que é investir, o que é fazer investimento. E agora a gente chega na parte tão importante quanto é como. Como que você vai começar a investir? E antes de começar a investir, você precisa descobrir qual é o seu poder de poupança. Fala, pô, Rafa, eu ganho R$1.000. Beleza, desses R$1.000, quanto que você consegue economizar no mês? Ganho R$10.000, R$30.000. E aqui, só para você entender o quanto a maioria das pessoas realmente não se ligam, não acham, não estão ainda antenadas da importância disso. Tem gente, cara, que ganha R$20.000 por mês e gasta 30. Então, por mais que essa pessoa tenha um padrão de vida elevado, tem um padrão de vida elevado de forma excessiva. Tá errado. Então, não se preocupa se eu ganho 1.000, eu ganho pouca grana. Se eu ganhasse R$20.000 ia ser mais fácil. Não, isso é uma coisa que tem que começar com mudança de hábito. Então, descubra o quanto você consegue juntar mensalmente, sem ter que fazer sacrifícios, para destinar para os seus investimentos e fazer isso de novo com consistência. Você lembra que lá no início eu falei que um dos motivos para tu começar a investir ainda hoje é para a gente proteger o nosso patrimônio? Ou seja, para você fazer o seu dinheiro render acima da inflação? Pois bem, se eu falo assim, cara, tem um investimento aqui que a gente vai buscar uma rentabilidade de 10% ao ano, 15% ao ano, 9% ao ano. Esses números, assim por si só, não querem dizer muita coisa. Por quê? Porque a gente precisa analisar o quanto está a inflação no período, o quanto foi naquele período. Se em 12 meses o teu dinheiro rendeu, a tua carteira de investimentos como um todo rendeu 10% ao ano, mas a inflação no mesmo período foi de 12% ao ano, o seu dinheiro cresceu, mas não cresceu o suficiente para bater a inflação. Então, de certa forma, a gente perdeu dinheiro, por mais que seu patrimônio tenha crescido. Agora, se a gente tem a mesma rentabilidade de 10% ao ano, e nesse mesmo período a inflação foi de 5%, a gente tem 10 da tua carteira, 5 da inflação, a gente tem aqui um excesso de rentabilidade acima da inflação de 5%. Esse excesso de rentabilidade é o que a gente chama de juro real. E é isso que a gente vai perseguir ano a ano, equilibrando a carteira de investimentos, adaptando a cada momento da nossa economia. Então, para você entender o juro real, você tem que entender o que é o IPCA, que é a nossa medida de inflação. Ele é calculado pelo IBGE e mede variação de preços em alguns tipos de alimento, transportes, serviços, o que está mais no nosso dia a dia, tá? Então, a gente consegue monitorar mês a mês como está se comportando a inflação. E, de novo, a nossa carteira de investimentos precisa estar sempre batendo, sempre estar com um rendimento acima da inflação. E esse excesso é o que a gente chama de juro real. O juro real, no final das contas, é o que de fato vai fazer você ficar rico, vai fazer o teu dinheiro crescer ao longo do tempo. Então, o juro real é a taxa de juros, ou melhor, a rentabilidade da sua carteira de investimento menos a inflação. O rendimento real do investimento é igual ao rendimento observado menos o IPCA daquele período. Principalmente para quem deseja viver de renda, viver dos rendimentos do teu patrimônio, é preciso observar a inflação também. Se você falar, eu tenho uma renda mensal, eu já consigo ter uma renda mensal com meus investimentos de R$3.000, de R$4.000. Só que essa renda mensal também precisa estar batendo a inflação. Senão, concorda comigo que R$4.000 hoje, em 2021, não vai ser a mesma coisa que R$4.000 daqui a 5, 10, 15 anos. Então, a gente precisa que os nossos rendimentos, nossa renda mensal, também acompanhem aí a inflação do período.